A paz do Senhor para todos. A nossa lição de hoje é a lição de número 6 do primeiro trimestre do ano de 2024, que tem por título Igreja, Organismo e Organização. A igreja é um organismo vivo e precisa de organização. É o que nós estudaremos a seguir. O texto áureo que se encontra em Atos 6, versículo 3, nos diz: Escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. A verdade prática: a igreja é um organismo vivo, contudo, como toda estrutura viva, precisa ser organizada. Vemos que a igreja é o corpo de Cristo, um corpo vivo de Cristo. Cada membro da igreja, cada pessoa da igreja é um membro do corpo de Cristo. Cada um tem sua função diferente uma dos outros, mas todos têm a sua função dada por Deus. Cada um trabalha de acordo com a ordenança de Deus. O que Deus colocou nas mãos, todos devem fazer com amor, fazer com zelo, porque é a obra do Senhor. Cada um trabalha em prol da obra do Senhor, em prol do crescimento e da salvação da vida, de vidas que estão no lamaçal do pecado, que ainda não conhece o Senhor. Nesta lição, vamos conhecer a igreja como um organismo e uma organização. Veremos que não existe função sem forma, nem organismo sem organização. Isso nos ajudará a evitar os extremos. Uma igreja sem nenhum tipo de liderança visível, ou uma igreja estruturada em um institucionalismo rígido que acaba por sacrificá-la. Conheceremos também os 3 principais sistemas de governo adotados na tradição cristã ao longo dos anos e em qual ou quais deles a nossa igreja se enquadra. Sublinhamos que nenhum desses modelos de governo eclesiástico é mau em si mesmo, porém, como tudo que é humano, estão sujeitos a acertos e também a erros. Portanto, o padrão exposto no Novo Testamento deve ser buscado como parâmetro. A igreja como um organismo. Um organismo é visto como um conjunto de órgãos que constituem um ser vivo. Nesse aspecto, um corpo com as diferentes funções de seus órgãos e membros é entendido como estrutura física de um organismo vivo. Metaforicamente, a igreja é definida como corpo de Cristo. Um organismo vivo cuja cabeça é Cristo. Assim como um corpo funciona pela harmonia de seus membros, da mesma forma também a igreja, né? Que todos trabalham com a mesma meta, né? De ganhar vidas para o reino do Senhor, libertar vidas. Nós, membros do corpo de Cristo, trabalhamos em prol de salvação de vidas, né? Nós buscamos as vidas e Deus liberta, salva e leva o homem para o céu. Assim como um corpo funciona pela harmonia de seus membros, da mesma forma também a igreja. Os membros não existem independentemente um dos outros. Portanto, como um corpo místico de Cristo, a igreja existe organicamente. Então, não existe membro independente, né? Jogamos por o nosso corpo uma mão. Uma mão não tem como ela trabalhar independentemente, né?
ela é independente. Se cortar minha mão aqui para ela se virar sozinha, não tem como. Ela vai morrer, porque a mão, né, para mexer, para segurar, precisa dos dedos, precisa da cabeça, né, que é Cristo. Então, não há membro independente nem na igreja e nem no nosso corpo. A igreja como uma organização, a forma de organização da igreja primitiva era simples, todavia já existia organização. Por exemplo, a igreja seguia uma liderança centralizada nos apóstolos. Dessa forma, os apóstolos doutrinavam a igreja, cuidavam da parte administrativa, instituíam lideranças locais, reuniram-se em concílio. Por outro lado, precisamos diferenciar uma igreja organizada de uma igreja institucionalizada. A organização é saudável, o institucionalismo não. A estrutura social... A organização permite à igreja, como estrutura social, se movimentar. O institucionalismo a enrijece e neutraliza. Uma igreja organizada se mantém viva. Uma igreja institucionalizada caminha para a morte. Organismo e organização. Vimos que a igreja, como um corpo de Cristo, é um organismo vivo e uma organização. Ela existe como organismo e como organização. Nesse aspecto, podemos dizer que não há organismo sem organização. Todo organismo precisa de uma organização. Mesmo as estruturas mais simples precisa ser organizada. Alguns acreditam que a igreja existe somente na forma de organismo e rejeitam toda forma de organização para ela. Entretanto, de acordo com a nossa Bíblia, encontramos a igreja como uma forma de organismo e de organização. No seu aspecto local, no contexto do Novo Testamento, a igreja existe localmente como uma comunidade organizada. Dessa forma, havia a igreja que estava em Roma, em Corinto, Éfeso e etc. Como um organismo vivo, a igreja do Novo Testamento era organizada. Por exemplo, ela se reunia, o povo de Deus se reunia e orava. Contudo, enxergava as demandas sociais que precisavam ser atendidas, instituiu o diaconato e elegeu lideranças, enviou seus primeiros missionários. Todos esses fatos mostram um organismo vivo agindo de forma organizada. Então, na igreja primitiva também já havia os diáconos, né, que olhavam o lado material da igreja. Existia os missionários que eram levados, né, mandados para o campo. Havia liderança nas igrejas. Todos esses fatos mostram um organismo vivo agindo de forma organizada, como nos dias de hoje, né? Temos o pastor, que é o líder da igreja, e temos também os diáconos, presbítero, temos os evangelistas, né, que são os auxiliares, cada um por sua função, ajudando na obra do Senhor. E temos também o corpo de professores, né, dirigentes de grupo, de louvor. Então, todos trabalham na mesma harmonia. Todos trabalham em prol do crescimento da obra do Senhor. No seu aspecto litúrgico e ritual, toda igreja organizada possui uma liturgia e rituais. A organização, portanto, é necessária para uma igreja viva.
Uma igreja organizada, por exemplo, mantém a decência e a ordem nos cultos, estabelece costumes que devem ser observados da mesma forma em relação ao aspecto ritual. Nesse sentido, vemos a igreja primitiva batizando os primeiros crentes em águas e realizando a ceia do Senhor, né? Como na nossa igreja atual, né? O evangelho é pregado. A pessoa vem para Cristo, aceita Jesus, resolve mudar de vida, né? Largar o pecado e seguir a Cristo com uma vida de retidão. A igreja o recebe, né? Tem os professores que vão ajudar nesta caminhada, ensinando a palavra do Senhor, preparando para o batismo nas águas, né? Explicando o que é o batismo nas águas, né? Para que serve, por que aceitar Jesus, por que crer em Jesus, né? Vai ensinando o novo convertido, né? Até passar pelas águas, né? De livre, espontânea vontade, né? E depois vai ensinando o que é Santa Ceia, como que a partir do momento que é batizado nas águas, já começa a participar da Santa Ceia do Senhor, o que representa, né? O que pode fazer, o que tem que deixar de fazer, que outrora fazia e agora não faz mais. Então é assim que o homem, o crente, vai amadurecendo na fé, né? Criando raízes, para quando a tempestade vier, as raízes estão firmes e não vai derrubar, por mais que ele enverga, né? Por mais problemas que venham, ele enverga, sofre, mas não cai, não sai da presença do Senhor. Por isso, o novo convertido precisa ser ensinado, né? Precisa ser discipulado. E a igreja está pronta para ensinar, para discipular. Tudo isso é organização que a igreja precisa ter. O governo da igreja nas diferentes tradições cristãs, que é o episcopal, presbiterial, o sistema de governo de nossa igreja, congregacional. Então vamos ver o episcopal. O episcopalismo defende que Cristo confiou o governo da igreja a uma categoria de oficiais denominados de bispos ou supervisores. Com o tempo, esse sistema passou a defender a primazia de um bispo sobre o outro e terminou culminando no papado romano. Esse modelo é seguido pelo catolicismo, por algumas denominações protestantes e pentecostais. Presbiteral. O ofício de presbítero é encontrado no Novo Testamento. Contudo, no atual sistema presbiteral, a igreja elege os presbíteros para um conselho. Dessa forma, o conselho possui autoridade para conduzir a igreja local. Há um Supremo Concílio ou Assembleia Geral que exerce autoridade sobre as igrejas de uma determinada região ou país. É o sistema seguido pelas igrejas reformadas e algumas igrejas pentecostais nas Américas do Norte. Congregacional. A prática de eleger os dirigentes da igreja local no contexto do Novo Testamento é vista em Atos 14, 23. Nesse atual sistema, o pastor é eleito pela Assembleia Geral da igreja local. Assim, as igrejas locais são autônomas nas suas tomadas de decisões, não estando sujeitas a nenhuma interferência que venha de fora. É o modelo seguido pelos batistas.
o sistema de governo da nossa igreja. No contexto norte-americano, as Assembleias de Deus se aproximam mais do modelo do governo presbiteral. É, portanto, um modelo híbrido. Isso porque o início dos anos 30, de 1930, a Assembleia de Deus, por haver sido fundada por batistas, seguia o modelo congregacional. Contudo, esse sistema de governo sofreu modificações a partir da criação da Convenção Geral de 1930, quando elementos do modelo episcopal foram somados à sua estrutura de governo. Assim, no atual modelo de governo, em sua grande maioria, embora mantenham certa autonomia administrativa em relação às convenções geral e estadual a quem são filiadas, as igrejas possuem um modelo de liderança regional e local centralizada. Por exemplo, a autoridade de estabelecer lideranças pastorais nas igrejas locais pertence às convenções estaduais. Em alguns casos, essa função cabe a uma igreja sede que preside sobre um conjunto de congregações locais a ela filiadas. Então, as Assembleias de Deus, quando vai nomear alguém para ser pastor, né? Primeiro tem o diácono, né? O diácono pode ser elevado a presbítero, de presbítero a evangelista e evangelista a pastor. No caso, são lideranças pastorais da nossa igreja sede que preside essas reuniões e separam os pastores, separam diáconos, separam presbíteros. E são levados a igrejas locais. A conclusão da lição de hoje. Nesta lição, fizemos uma análise da igreja como organismo e organização. O que ficou claro é que as escrituras destacam a igreja como um organismo vivo e organizado. Nesse aspecto, juntamente com os presbíteros e diáconos, o colégio apostólico dava corpo e forma ao ministério local da igreja neotestamentária. Embora essa igreja possuísse uma estrutura organizacional muito simples, contudo, já existia. Por outro lado, embora não haja nenhuma norma específica de como deve ser o governo da igreja no Novo Testamento, ao longo dos anos, os cristãos têm procurado se inspirar no texto bíblico para regulamentar seus ministros e ministérios, né? Na nossa Assembleia de Deus existe, né, passo a passo na escolha dos seus líderes, né? Começando pelo diácono, né, que é incumbido, né, que ajuda, que serve a área material, estrutura do templo. Temos o presbítero, né, que já é auxiliar do pastor, já ajuda em estudos, direção de culto, né? Muitas igrejas têm a direção na mão de presbítero, que ele também é capaz, né, de dirigir uma igreja, de tomar conta da igreja. E após o presbitério, vai para o evangelista, aí que chega a ser o pastor, né? E todos da igreja têm, né, uma função. Não existe ninguém que a igreja, que Cristo
não precise. Todos têm a sua função. Tem aqueles que são chamados para orar, outros são chamados para ensinar, outros são chamados para louvar, outros são chamados para ser missionários no campo, para levar a palavra, dar aula, lecionar, reger conjuntos, tomar conta de conjunto de criança, escola dominical, professor, superintendente, e cada um tem sua função, né? Temos, as irmãs, né, dirigendo o ciclo de oração, tem outras que são regentes do conjunto, outros oram, então não existe um membro que não sirva para nada. Igual muitas às vezes pode dizer, na minha igreja eu sou apenas membro de corpo, membro do banco, mas não, todos têm a sua função, né? Todos são chamados para trabalhar na obra. Enquanto a igreja estiver aqui na terra, todos têm o seu trabalho. O trabalho de ganhar vidas, de testemunhar que Cristo é o Senhor, que Cristo é o Salvador. Orar e vigiar, porque Cristo breve vem. Fique com Jesus e que Jesus te abençoe poderosamente. Amém.